Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, trazendo um super tema para vocês: orgulho. Como é que o orgulho influencia na trilha do sucesso e como o orgulho pode incentivar a trilha do fracasso. Já compartilha essa live, curte essa live aí, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é de muita relevância. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo coach integral sistêmico, formado pela Febracis, também analista de perfil comportamental, treinador, palestrante, amante da vida e aprendiz empreendedor digital. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, o orgulho é a raiz de todo mal. Porque eu trago isso, de uma forma tão clara, Vocês vão entender ao decorrer da live. A partir do momento que eu entendi, dessa forma que eu venho trazendo, nessas lives, é uma sequência de lives falando sobre o orgulho. Eu consigo entender os mecanismos de defesa, eu consigo entender os gatilhos de ofensa, aqueles gatilhos que me acessam ou acessam aquelas memórias lá do passado, 4, 5, 6 anos, e aí a partir disso me remete comportamentos, sentimentos, crenças daquela época. Eu revivo aquilo, não importa se passou 20, 30, 40, 50 anos, eu vou reviver aquilo pelo gatilho. Então hoje eu vou relacionar essa parte do orgulho junto com a autossabotagem e trazendo alguns elementos da autossabotagem em relacionamentos, ou então em relacionamentos de forma geral. Então é importante a gente entender toda essa cadeia do orgulho, Rejeição, depois da rejeição vem feridas e fraturas emocionais. Na sequência vem o orgulho, que é uma construção de muralhas. E dentro dessa muralha eu também trago armas para me defender. Outro estágio depois do orgulho vem gatilho de ofensas e logo em seguida vícios emocionais. Essa última etapa é o que já está instalado, e seja bem-vinda. É o que já está instalado todo esse processo. Então eu preciso estar muito atento. Quando eu me aprofundo, por exemplo, quais são os livros e assuntos que estão relacionados a isso? Exemplo, o livro A Coragem de Ser Imperfeito está relacionado com isso, com orgulho. A parte do cavaleiro preso na armadura também é uma boa indicação de livro que você vai entender esse processo também. Diante disso, como relacionar a autossabotagem? A autossabotagem, a gente sabe que tem o elemento como premissa culpa, tem a parte dos pensamentos negativos, da nossa imagem, a imagem que a gente tem da gente de forma negativa. Temos a parte de ressentimentos e mágoas. Ontem, para quem não sabe, tem a comunidade de inteligência emocional que eu criei para você, é acessível para todo mundo, onde quase diariamente eu trago assuntos e essa semana eu estou falando sobre autossabotagem. Então, como a autossabotagem está relacionada à questão do orgulho também, se a gente for olhar de perto. Então, nesse estudo, eu trouxe essa questão dos relacionamentos. Como isso influencia? Às vezes você está num relacionamento que está tudo bem, era tudo que você queria, só que esse processo de autossabotagem, você pode ficar desconfiado da outra pessoa, você pode criar intrigas, você pode criar coisas para que aquilo comece a não dar certo. Porque aí vem o outro lado,
é o processo de autossabotagem, e aí dentro também pode ter o vício emocional, que é o final da cadeia do orgulho. Como é que poderia ser? Uma pessoa, tá tudo no relacionamento, tá tudo em paz. Tá muito em paz, que essa pessoa pode pensar de forma inconsciente: pô, isso aqui está muito em paz, isso aqui precisa movimentar, isso aqui precisa ter uma briga, precisa ter uma coisa para poder estimular isso aqui, para sair da rotina. Vamos pensar que a pessoa inconscientemente ela pense isso. E aí, de forma inconsciente, ela cria uma intriga aqui, aí critica, aí começa as brigas, vamos pensar assim, tá? Então esse processo, não sei se você consegue perceber, como eu falei, rejeição, aí vem ferida emocional, depois vem orgulho, do orgulho vai para o gatilho de ofensa, depois de gatilho de ofensa vem vício emocional. Autossabotagem é um processo que tem a ver com a questão do orgulho, porque no momento que eu estou no mecanismo de defesa, porque eu tenho medo, quando eu estou no processo de autossabotagem eu tenho medo, no orgulho eu também tenho medo. Pelo medo eu posso me tornar uma pessoa mais vaidosa, pelo medo eu posso me tornar uma pessoa mais prepotente, pelo medo eu posso criar a questão de criticar o outro, né? Enfim, baseado nesses pontos que vão criar essa ligação entre essas duas coisas, aí na ponta tem um vício emocional. Aí o vício emocional ele pode trazer esse processo de autossabotagem. A pessoa que é viciada em ser abandonada, em abandonar, ser viciado em criticar, em ser criticado, vício em ser maltratado, em maltratar. Então tudo isso faz parte da mesma cadeia. Então eu dei alguns exemplos aqui dos livros, né? Cavaleiro Preso na Armadura. Rapidamente aqui fala da história do cavaleiro que está preso, aquele guerreiro que vai para a guerra, né? E aí quando ele vai para a guerra, ele tem o objetivo de salvar vidas. E ele gosta dessa recompensa, que as pessoas procurem ele, que ele salve as pessoas. A grande questão é que ele acaba se apegando a essa armadura. Essa coisa de poder salvar as pessoas, né? Aí isso representa aquelas pessoas que querem agradar todo mundo, aquelas pessoas que não sabem dizer não, que aí tem a ver com o processo de rejeição. Lá atrás ela foi rejeitada, então por isso hoje ela fica buscando esse amor do outro. E como é que eu busco o amor do outro? Querendo agradar esse outro. Mas a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo. Mesmo que eu queira, eu não vou agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então o cavaleiro preso na armadura, o movimento dele é de salvar as pessoas. Só que essa armadura, ele de tanto usar, acaba ele não conseguindo tirar essa armadura. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente vai vivenciando na nossa vida algumas situações desafiadoras que nos machucam, e a gente vai criando seja bem-vinda. Então vai criando defesas. Então a gente vai criando defesas achando que aquela defesa é a gente. A gente se identifica com a defesa. E aí, a partir disso, eu acabo tomando aquilo que é defesa como minha personalidade, que faz parte de mim. Então, a minha dificuldade é largar disso, largar desse mecanismo de defesa. Porque eu acho que isso já faz parte de mim. Mas na realidade isso não faz parte de você.
Se te faz mal, isso não faz parte de você. Então, dentro de um vício emocional, a gente se acostuma, a gente acha que aquilo é o normal, mas na verdade a gente está tão envenenado com o ruim, o mal, que a gente acha que é normal. E o normal passa a ser comum. Esse é o perigo. E a gente acaba se acostumando com a vida que a gente tem levado. Só que a gente tem possibilidade de viver melhor, ser uma pessoa melhor e se relacionar, ter novas e relacionamentos mais saudáveis. Então, se a gente não está tendo isso, a gente precisa ver, porque nós também temos esses elementos tóxicos também. Então, se a gente tem um núcleo familiar que é tóxico, a gente aprendeu de uma certa forma, de forma direta, a ser também. Então a gente vai precisar identificar isso para poder eliminar isso, para não alimentar isso e também para eu não passar para o meu filho ou para a minha filha. Eu posso ser a pessoa que corta toda essa cadeia de vício emocional. Então, só para a gente entender um pouco mais, a autossabotagem, ele pode ser um problema muito silencioso e pode ser responsável por términos de relações. Então, na verdade, essas pessoas elas não querem que esses relacionamentos eles acabem, né? Principalmente aqueles relacionamentos que realmente são bons. Esses comportamentos autossabotadores, em alguns casos, pode ser muito difícil de se identificar. Algumas pessoas percebem, outras não. Então, dentro disso, ele acaba, ou ele ou ela, acaba procurando razões para implicar com esse cônjuge, né? E de fato acabando com esse relacionamento. Então, uma das definições de autossabotagem é a prática de sabotar a si próprio. Existe uma mitologia de Sísifo, né? Não sei se você que está assistindo já ouviu falar da mitologia, né? Da história do Sísifo, que ele era assim, de forma bem breve, né? Eu não sei detalhes não, mas pegue o elemento chave da história. Ele fugiu da morte, ele burlou a morte, ele, de toda a trajetória dele, ele sempre quis dar um jeitinho. A gente vai falar um jeitinho brasileiro. Então, dentro desse jeitinho brasileiro, ele foi... vamos pensar que ele pulou etapas, ele não quis seguir exatamente o que era preciso seguir. E qual foi o castigo dele no final da história? O final da história dele foi o castigo, foi ele em uma montanha muito grande, no pé da ladeira, ele pegar uma pedra e subir até o topo da ladeira. Ele carregar essa pedra até lá. Só que toda vez que ele chega lá no topo da montanha, essa pedra ela volta para o início. Ou seja, ele está sempre nesse processo de ir. Quando está quase para chegar, a pedra volta. A pedra ele vai, né, carregando, e aí a pedra volta. Ou seja, essa interminável ida e volta, sem de fato concluir aquilo, é o mesmo processo de uma pessoa de autossabotagem. Ela está quase para conseguir um relacionamento maravilhoso, ela cria uma situação e termina aquele relacionamento. Ela está quase para ser promovida naquele emprego, e aí acontece, ela cria uma situação e aquela promoção ela não acontece. Essa sensação que está quase chegando, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida,
aí eu vou criar uma coisa, uma situação na minha vida para acabar com aquilo. Porque aí está inserido nesse contexto a crença de não merecimento. Eu não sei se você sente isso, porque uma pessoa que tem uma crença de não merecimento, ela tem frases como tudo acontece comigo, as coisas têm que acontecer comigo. Ela tem esse discurso, como se ela foi escolhida para que tudo de ruim acontecesse com ela. Agora, fazendo uma reflexão aqui, é um pouco egoísta de pensar, tem tantas pessoas, porque logo você. É um processo que é realmente inconsciente, porque racionalmente falando não tem sustentação. Diante disso, é imprescindível a gente questionar algumas coisas, algumas crenças, né? Crença é tudo aquilo que eu tenho como verdade na minha vida. Então, recapitulando, tá? O tema de hoje da live: orgulho, né? Como esse orgulho vai influenciar nesse sucesso, como esse orgulho vai influenciar na trilha do fracasso, e a autossabotagem. Como é que essas duas coisas se relacionam? Né? O orgulho é um mecanismo de defesa. A autossabotagem também é um mecanismo de defesa, porque a pessoa ela não quer sofrer de novo. Ela sofreu lá atrás e ela não quer. Então, como uma forma de proteção, ela vai também criar uma situação, só que ela vai dar uma rasteira nela mesma. Ela mesma. Então, geralmente, uma pessoa que está no processo de autossabotagem, ela vai pegar algum erro que ela fez e vai ficar ali martelando: você errou, não era para você errar, mas eu te falei, eu pensei, você pensou, né, que não era para fazer, mas mesmo assim você fez, e aí fica martelando aquilo na cabeça. Então haja fôlego, né, para poder dar conta disso. Você mesmo, porque uma coisa é o outro falar, agora você mesmo falar com você, ficar ali martelando. Tem situações que a pessoa fica martelando ali o dia todo, dia após dia ali, martelando a mesma coisa no passado, como se porque a autossabotagem é uma autopunição. A situação em si já não é desafiadora, o fato de você errar. Agora você ficar marcando ali é uma autopunição. Nessa live eu quis trazer essa relação da autossabotagem e o orgulho. Né? Como essa semana toda na comunidade, se você quiser fazer parte, manda aqui um direct no Instagram, ou deixa um comentário: eu quero participar da comunidade de inteligência emocional. É acessível para todo mundo. Se você não faz parte ainda do canal do Whindersson Moraes Coach, se inscreva, o link também está na bio. E toda quinta-feira eu estou aqui trazendo assuntos da psicologia. Dia de quarta-feira eu trago filmes para que a gente possa trocar aprendizados. E dia de segunda-feira eu trago assuntos de ansiedade e depressão. Né? Isso é um resultado dos meus atendimentos na clínica. Uma frequência de pessoas ansiosas e depressivas muito grande. Então existe uma demanda, e quando não tem o conhecimento, o autoconhecimento, qual é a consequência? É um sofrimento para essas pessoas. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional para aquelas pessoas que têm o conhecimento, né, uma orientação para fazer o que é mais de acordo com a situação. Às vezes precisa tomar medicamento, às vezes, né, precisa estar fazendo acompanhamento com psicólogo, terapeuta, o psiquiatra também, por causa do remédio em alguns casos. Então tudo isso é preciso, tá? Essa foi a live de hoje, que a gente possa, acho que o grande ponto é a gente se perdoar, não ser tão algoz da gente mesmo nesse processo, tanto do orgulho, tanto da autossabotagem, e perceber qual é o momento que eu crio essa defesa, que eu me defendo
da situação das pessoas. Qual é esse momento que eu mais me defendo das pessoas? E aí, a partir disso, eu atuar de forma diferente. E ficar atento, né? Porque não é fácil você identificar, mas ficar atento àquilo que te incomoda na fala do outro, uma situação que se repete. Então é preciso a gente ficar atento, tá? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, gente.